O Eterno, bendito seja o seu nome, escreveu com a sua mão Zahor et Yom HaShabbat Mekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. É muito bom estar com vocês em mais um Shabat para estudarmos a palavra do Eterno nesse dia glorioso, nesse dia que o Eterno santificou e escolheu como seu dia e nos permite, nesse dia, festejar com ele, estudando a sua maravilhosa Torá. Espero que seja um dia maravilhoso para todos. Desejo que o Eterno abençoe você, tua casa, tua família, toda a tua parentela. Vamos dar continuidade hoje ao estudo iniciado na noite de ontem, no início do Shabat, Kabbalah Shabat. Vamos dar continuidade ao estudo da porção Mishpatim, essa porção que traz os juízos do Eterno, os juízos para que a gente possa realizar em nossa vida uma vida plena, uma vida cheia de benesses do Eterno. Quando cumprimos a sua Torá, quando cumprimos as suas mitzvot, ele nos enche com a sua graça, ele nos enche de alegria, nos permite tudo aquilo que precisamos para ter uma vida plena. Então, vamos continuar com o estudo. Abre o teu coração para que ele fale diretamente a você todo o ensinamento que ele nos traz, todo o ensinamento que ele nos traz nessa porção maravilhosa, essa porção que está no livro de Shemot, capítulo 21 a capítulo 24. Ontem nós vimos uma boa parte, hoje daremos continuidade, se o Eterno assim permitir. À tarde também continuaremos, finalizaremos o estudo. Shabbat Shalom a todos, apertem os cintos e vamos ao estudo dessa porção, esse estudo magnífico, né? Hoje vamos falar do arrependimento e da restituição. Sempre que há uma transgressão, a pessoa que transgride, ela tem que se arrepender no coração, ela tem que se arrepender sinceramente, né? Não adianta só pedir perdão, não adianta só pedir desculpas, ela tem que se arrepender profundamente e restituir aquele a quem ela promoveu a transgressão. Lembramos que os mishpatim são sempre a relação do homem com o homem, ou seja, do ser humano com o ser humano, da gente com o nosso próximo, né? De você com o seu próximo, de mim com o meu próximo, ou seja, quando a gente prejudica, né, alguma pessoa por cometer uma transgressão, seja ela qual for, né? Lembremos aqui dessa tábua maravilhosa aqui, da segunda tábua, que nos diz não assassinarás, não adulterarás, não roubarás, não falará ao seu irmão palavras, né, de mentira, não caluniarás o teu irmão, e também não cobiçarás tudo que está na casa do teu próximo, tudo que é dele, tudo que o Eterno deu para ele viver a sua vida e demonstrar o seu amor ao Eterno. Você não vai cobiçar nada. Então, sempre que a gente transgride uma dessas 5 mitzvot, a gente tem que restituir, né? Então, se alguém roubou um irmão, ele deve se arrepender do roubo, não roubar mais e restituir ao seu irmão o roubo. E nós vamos ver que a restituição sempre traz juros, né? Digamos, uma correção monetária, ou seja, uma atualização do dano causado com uma multa, né? Com uma multa que deve ser aplicada. E o Eterno sempre dá esse exemplo na Torá inteira, em todos os momentos ele nos dá esse exemplo. Por exemplo, quando os espias saíram, não confiaram no Eterno, né? Foi um ato de desconfiança de tudo que o Eterno fez na aliança com o povo. Eles não acreditaram que a terra era uma terra que manava leite e mel,
né? E aí foram lá verificar a terra. O Eterno os perdoou, graças ao pedido de Moshe, o Eterno os perdoa, mas ele cobra, né? Ele cobra uma penalidade por isso. Nenhum deles entraria na terra prometida, né? Então, o Eterno sempre nos mostra que há o perdão, mas tem que haver uma restituição, né? E mesmo assim não fica zerada, a conta não fica zerada, né? Quando você se arrepende de coração, claro que você vai ser julgado levando isso em conta, né? Levando isso em conta, mas você tem a restituição, mas aquele erro permanece gravado lá no teu livro, no livro da vida, onde está escrito o teu nome, vai estar lá embaixo do teu nome escrito, lá teve um erro, cometeu esse erro, se arrependeu, pagou por ele, mas o erro está lá, o erro não se apaga. Então, o que a gente precisa? É sempre evitar esse erro, evitar incorrer esse erro, para que o nosso nome lá tenha poucas linhas abaixo falando sobre erros, mas é bom que tenha linhas falando sobre acertos, né, do que sobre erros, porque os erros sempre serão julgados. E nós vemos que na história, na própria história da Torá, nos patriarcas, né, no rei Davi, que nós veremos também hoje uma passagem do rei Davi, né, houve muita transgressão e isso está lá registrado e eles vão ser julgados, assim como eu e você, eles serão julgados no momento certo por essas transgressões. Então, vamos ao estudo, né? Vamos ao estudo da porção, iniciando aqui, então, com o verso 26 do capítulo 21, né? Dando continuidade ao que terminamos ontem falando de Nefesh Tahat Nefesh, Ain Tahat Ain, Shem Tahat Shem, Yad Tahat Yad, Hagel Tahat Hagel. Né? Então, sempre lembrando que o Eterno nos diz que somos todos iguais, não há diferença entre os seres, seja lá a condição que esse ser estiver, né? Seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, seja uma pessoa em perfeitas condições físicas, seja alguém que porte alguma deficiência, todos nós temos os mesmos direitos e todos temos os mesmos deveres. E aqui ele nos mostra, né? Ele nos mostra duas situações em que uma pessoa é uma pessoa, um dono de um servo e o seu servo. Então, Vehi yak ish eten avdo ou eten amato veshihata lahafshi yashar lechnu tahat eno. E quando ferir um homem, né? E quando ferir um homem, o olho ain, o olho avador do seu servo, ou o olho de sua serva, ele ficar cego, será livre, né? Será livre pelo olho. Ou seja, aqui a palavra tahat, né, que nós vimos ontem, todo um contexto de dificuldade de tradução e de tradução incorreta, aqui a palavra tahat entrando como compensação, né? Por quê? Porque um olho foi ferido e então o servo, né? O servo vai ser liberado, vai sair livre. Por quê? Porque perdeu o seu órgão da visão. Então, se o senhor do servo ferir o seu olho, ele então sai automaticamente livre, não precisa esperar o final dos 6 anos. Então aqui a gente vê que o Eterno está mostrando que o olho do servo tem tanto valor quanto o olho do seu senhor. Né? É isso que a gente entende nessa passagem, ou seja, o Senhor tem que garantir, né, a integridade física do seu servo, não pode fazer como a gente vê em muitos textos, muitas passagens da história, que os escravos eram
eram tratados de uma maneira muito cruel, muitas vezes ferindo, perdendo um braço, perdendo uma perna, perdendo a visão, perdendo a audição, enfim. Né? O Eterno sempre mostra que não é assim que se deve tratar um ser humano, seja ele em que condição esteja. Ve'im Shem avdo, o Shem amato, yapil lahofshi yeshalechnu tahat shinu. E se cair o dente, né? Aqui foi o olho, aqui o dente, né? Como lembrou Yeshua, como tratou Yeshua, né? Como falamos ontem, né? Lembre-se que foi dito para aos nossos pais, o que não foi dito aos nossos pais, mas ele diz, lembre-se, se alguém, né? Se alguém, Ain tahat ain, shen tahat shen, né? É a mesma passagem, ele cita aqui, né? Ele cita aquela passagem porque está aqui na Torá, né? O olho ou o dente do servo. Ve'im Shem avdo, o Shem amato, yapil lahafshi yashalachnu tahat shinu. E se cair o dente do seu servo ou serva, ele será enviado livre pelo dente. Então a mesma situação, né? Se o senhor do escravo agredi-lo e houver um problema no olho, ele ficar cego, ele perder o dente, não poder se alimentar corretamente, ele automaticamente ele sai livre pelo olho ou pelo dente, né? Então, Ain tahat ain, shen tahat shen, todos temos direito a nos relacionarmos com o mundo através dos nossos sentidos e todos temos direito à alimentação, né? Então, dando continuidade agora, né, na situação em que o Senhor, uma pessoa, né, aqui não vamos tratar mais do servo, mas quando uma pessoa permitir que outra seja machucada, ou seja ferida, ou seja morta por alguma coisa que é dele, né, ela tem que pagar, ela tem que assumir a responsabilidade por esse ato, né? Então, naquela época se falava de bois, né, que poderia ser um animal agressivo quando fosse espezinhado. O boi é um animal bastante manso, mas quando as pessoas começam a agredi-lo, a tratá-lo mal, ou se colocar de uma maneira que ele se torne agressivo, ele é bastante violento, porque é um animal muito pesado, um animal muito forte, né, que pode dar uma chifrada em alguém, né, como a gente vê aí em vários eventos de touradas, né, pessoas que tratam o animal com bastante crueldade, o animal se torna muito violento, porque, na verdade, o animal não é violento, o animal quer se defender, o animal quer garantir a sua paz, a sua tranquilidade, né, por isso que ele ataca. Vehi igar shor et ish o isha, o et isha, vamet sakol isakel hashor, velo yeachel et besaro hashor naki. E quando um boi chifrar um homem ou uma mulher e morrerem, um dos dois morrerem, ou os dois morrerem, será apedrejado o boi e não se comerá a sua carne, e o dono do boi será livre. Por quê? O boi, né, saiu do seu lugar, lá do seu cercado, do lugar onde ele deveria estar, e agrediu alguém, atacou alguém, né, alguém passava ou mexeu com ele, alguma coisa assim, né? Não sabemos a situação, mas em qualquer situação que o boi, por si só, vai lá e fere alguém e essa pessoa morre, esse boi será morto, né? E sua carne não será comida, mas o dono do boi não vai se ter um dano por isso, né? Ele não vai ter uma culpa por essa situação. Ve'im shor nagahu mitmol shilshon vehuad bifalav velo ishmerenu veremit ish oisha
Hashor, Isakel, Vegam Bealev e Umat. Se, entretanto, né, se o boi costumava chifrar, se o boi já fosse reconhecidamente um animal violento, um animal agressivo, né, e o dono soubesse, o dono já tivera sido advertido, já fora advertido, mas não prendeu o animal, né, não prendeu o animal para que ele não tivesse contato com as pessoas, de modo que acabe acontecendo essa situação dele matar uma pessoa, né, o boi será apedrejado e seu dono será executado, ou seja, o dono aqui será executado. Vegam, Bealev e Umat. Né? Então, ele o dono será morto, né? Porque tinha que ter tomado essa providência, deverá ser executado. Né? Hoje nós não temos essa situação no nosso dia a dia, embora tenha naqueles que trabalham em fazenda, naqueles que têm animais, né? Tem animais de tração, né? Mas nós temos na cidade uma situação muito próxima dessa, que são aqueles animais de estimação bastante violentos, né? Tem pessoas que têm cachorros ferozes, violentos, e esses cachorros muitas vezes andam ao lado do seu dono e o seu dono não promove nenhuma proteção, né? Uma coleira, uma focinheira, e esse animal muitas vezes agride outro animal e agride as pessoas, né? E muitas vezes o dono não percebe ou não tem condição de segurar o animal, né? E então essas pessoas elas deveriam sofrer esse mesmo tratamento dado aqui, porque ela sabe que o animal é feroz e ela não está se preocupando com o seu próximo, ela não está lembrando que Nefesh Tahat Nefesh, a sua vida é tão importante, né, como a vida de seu próximo. Então ele deixa o animal solto e esse animal pode causar esse dano. E às vezes a gente percebe até que essas pessoas são muito arrogantes, alguns deles são muito arrogantes, acham que seu animal pode fazer o que quiser, pode agredir quem ele quiser, ou então confiam que esse animal não vai fazer nada, que eles dominam o animal. Mas, na verdade, o animal, no momento que ele se sente acuado, ele reage. Por mais treinado que ele seja, ele vai sempre preservar a sua vida, e quando ele se sentir acuado, ele pode agredir de alguma maneira. Então, sempre deve-se pensar no próximo, sempre deve-se contar que o próximo pode sofrer um dano, pode sofrer um prejuízo muito grande se você não cuidar para que tais situações não ocorram, tais situações não venham a acontecer. Então, se tem um animal, né, carregue na coleira, ponha focinheira, proteja aquele animal para que ele não venha a agredir nenhuma pessoa. Ou se você tem um equipamento que pode colocar alguém em risco, né? Se você tem uma ferramenta cortante, por exemplo, que pode colocar alguém em risco, alguém inadvertidamente tocar naquela ferramenta e se machucar, você deve então sempre preservar, né? Você deve sempre pensar na sua segurança, lógico, mas sempre na segurança do próximo, né? Sempre pensando o que pode acontecer se alguém inadvertidamente, né, acessar aquele seu local de trabalho, por exemplo, né, se não houver uma proteção, uma segurança. Né? O Eterno sempre preocupa, que nós vamos ver em mais casos em que há essa preocupação com a segurança das pessoas. Então, a gente tem que sempre pensar nisso em primeiro lugar. In Kofer Yushat, Alav Venatan Pidyon, Nafsho Kechol Asher Yushat Alav. Contudo, um resgate poderá ser exigido e a pena de morte será comutada, caso ele pague a quantia imposta. Então, pode-se haver uma comutação da pena, dada, obviamente,
por juízes, né, por juízes e testemunhas. Sempre que há uma quantia envolvida para ser, quando não é determinada uma quantia, a Torá tem alguns casos que traz quantia, mas no geral, né, no geral, quando tem situações semelhantes a que estão escritas na Torá, mas que estão atualizadas, por exemplo, para o nosso dia a dia, né, sempre a quantia vai ser imposta por um juiz, né, que vai determinar essa quantia, e sempre ouvindo pelo menos duas testemunhas. Né? Duas testemunhas são sempre necessárias para que se determine, né, a penalidade a ser aplicada. Vehi itar ishbor. Ori o ki ikre re ishbor velo hasnu venafal chamar shor o hamor. Se alguém remover a cobertura, né, de uma cisterna, ou cavar uma cisterna e não cobri-la, e um boi ou um jumento cair nela, Baal Habor, Yeshalem Kesef, Yashiv, Livalav, Verhamet, Lor. Então, se alguém deixar uma cisterna sem a tampa, nós vimos lá que vários poços, né, quando eram cavados, eles tinham uma pedra sobre o poço, e Yaakov chegou no poço lá e viu Rachel, né, e quando Rachel chegou, ele tirou a pedra da tampa de cima do poço para que nenhum animal caísse lá dentro. Né. Sempre é necessário, né, que o poço esteja coberto. Quando se cava um buraco, se coloca uma proteção, se coloca um aviso, se coloca uma tampa para evitar que um animal e até que uma pessoa caia dentro desse poço. Né? Isso é fundamental quando a gente constrói uma casa que tem uma varanda. Nós vamos ver isso mais à frente, nós vamos ver essa mesma recomendação, né, que o Eterno repete as recomendações para que a gente aprenda, para que a gente tenha certeza de que todas as situações estão sendo cobertas. Não há uma situação que não esteja coberta ou que não possa se aproximar de uma que já esteja tratada na Torá. A Torá trata de todas as situações possíveis, seja na Torá, né, seja nos profetas, nos escritos nazarenos. Nós temos vários exemplos das situações acontecendo para que você não venha dizer depois, eu não sabia que nessa situação isso se aplicava. Então, sempre que você cavar um buraco, sempre que você criar uma situação que alguém possa inadvertidamente ter um dano, né, causar um dano à sua saúde, seja uma pessoa ou seja um animal, como está sendo tratado aqui, né, você vai ser responsabilizado por isso. Né? O dono da cisterna, veja que a palavra Baal, né? Baal, o dono Habor, né? O dono do poço, o dono da cisterna, a pessoa responsável por aquele poço, por aquele buraco cavado. Né? Então, Baal é a mesma palavra para marido, é o dono, né? É o dono, inclusive o deus lá, o deus pagão chamado Baal. Baal é a palavra hebraica para dono, proprietário, né? Então, aqui a gente novamente repete a situação de que a pessoa é responsável pela segurança do seu próximo, né? E dos animais e da propriedade do seu próximo. Então, nefesh tahat nefesh, yad tahat yad, né? Tudo que o seu próximo puder fazer, né, você tem que garantir, né, da mesma maneira que é garantido para você. Então, se ele tem um animal, esse animal não pode entrar lá no seu território, né, e cair num buraco que você cavou. Então, a gente tem que sempre ter a segurança do próximo, né, sempre visando
a segurança do próximo, porque senão seremos, né, cobrados disso e deveremos indenizar a pessoa que perdeu, né, a pessoa que perdeu, que teve um prejuízo graças à falta de atenção, à falta de cuidado que o proprietário daquela obra, daquela cisterna, daquela varanda cometeu. Vehi igof shor ish et shor rehu vamet umaheru et hashor hachai vechatsu et kaspo vegan et hamet yechetsun. Se o boi de uma pessoa ferir mortalmente o boi de outra pessoa, essas duas pessoas devem vender o boi vivo, dividir o valor da venda, dividindo também o animal morto. Ou seja, um animal fere o outro mortalmente, então um animal que está ferido vai ser morto, né? Mas o boi vivo deve ser vendido e o valor da venda deve indenizar aquele que perdeu o animal, né? E esse animal pode ser comido, então pode ser dividido entre as duas pessoas, né? Por quê? Isso é uma forma de indenizar, né? Porque não houve um dolo do proprietário do animal, né? Dele ferir o outro. Agora, o Nodá Kishor Nagarhu mitmor shirshon velo ishmernu Be'alav Shalem Yeshalem Shor Tahat Hashor Vehamet Irielo. No entanto, caso se saiba que o boi já costumava chifrar e o dono não o confinou, ele deve pagar pelo boi e o animal morto será dele. Então, ele vai pagar totalmente o boi morto. Por quê? Porque ele sabia que o seu animal era um animal violento, era um animal que costumava brigar com quem chegasse, ou que animal chegasse próximo dele, e ele não confirmou. Então, nós temos aqui que ele deve pagar integralmente, né? A palavra shalem aqui é a mesma raiz da palavra shalom, plenitude. Então, quando se fala em pagar, se fala em quitar, né? Quitar plenamente, pagar plenamente. Então, shalem e shalem, ou seja, deve pagar plenamente shor pelo boi, né? Deve pagar plenamente o boi e ele vai ficar então com o animal morto. Ele é como se ele estivesse comprando o animal do outro, né? Num momento em que ele está numa situação em que ele não tem dinheiro para comprar um animal do outro, essa é uma situação muito complicada, né? Porque ele obrigatoriamente tem que pagar pelo animal do outro, ele tem que comprar o animal do outro, mesmo que ele não quisesse nesse momento comprar nada. Então sempre há essa penalidade, né? Há uma penalidade de forma a restituir aquele que foi prejudicado, aquele que teve aos seus bens prejudicados ou a sua vida prejudicada. Ou seja, sempre que algum dos cinco mandamentos que estão, das 5 mitzvot que estão nessa tábua, forem transgredidos, você sempre tem que ter quem comete a transgressão tem sempre que restituir aquele que foi prejudicado, né? Aqui eu vou usar muitas vezes a palavra você, mas não se sinta, né? Não se sinta como culpado de nada. Aqui muitas vezes é a forma da gente falar, na verdade, é qualquer pessoa, né? Qualquer ser, não se sinta aí como se eu estivesse falando diretamente a você, né? É uma forma da gente falar e às vezes a gente não percebe que está falando dessa maneira, né? Então, agora vemos aqui o capítulo 22, já começa a tratar de uma restituição, né, em situações de furto, de roubo, né, de desaparecimento de um bem de alguém, né? E a Torá sempre nos traz os exemplos como animais, né, boi, ovelhas, né,
E por que isso? Porque era a situação que aquele povo, né, convivia naquela época, aquele povo que era basicamente, vivia da terra, vivia da agricultura, não existia indústria, tecnologia naquela época, sempre se vivia produzindo alimentos e roupas e se comercializando isso. Mas né, você pode trazer isso para o seu dia, por exemplo, quando se fala de boi, né, o que o boi representava? Representava um animal que garantia o sustento, porque ele trabalhava no arado, ele ajudava a preparar a terra, né? Ele era um animal forte, então ele servia para o arado, ele servia para moer as azeitonas para produzir o azeite, né? Ele tinha 1001 utilidades lá na fazenda, lá na agricultura. Então, qualquer coisa que sirva hoje para a nossa vida, para a produção de todos os bens que você tem na tua vida, né? Então, tudo que você usa como, por exemplo, um instrumento do teu trabalho, né? Se tirar esse instrumento, você não pode trabalhar, né? Então, é isso que essa relação que a gente tem que fazer, né? E todos os mishpatim trazidos na Torá, eles serviram de base para a legislação de todos os povos, né? Se você for olhar a legislação, o Código Penal de hoje, né, e filtrar o que está sendo dito, é exatamente o que a Torá nos traz, né? Exatamente traduzido para uma situação atual, para uma situação em que nós estamos no estágio de cultura, de desenvolvimento tecnológico, enfim, né? Mas a base de tudo são os mishpatim do Eterno. Então, nós temos também uma outra particularidade aqui nesse capítulo, né? Que nas traduções dadas pela religião cristã, esse capítulo já inicia, né? Esse verso já inicia um novo capítulo, né? Ele inicia o capítulo 22, mas na versão hebraica, na versão judaica, ainda estamos no verso 37 do capítulo 21. Ki ignov ish shor ose utvaho o Mekaho Hamishah Vakar Yeshalem Tahat Ashor Ve'arba Tson Tahat Haseh. Se roubar um homem, um boi, um cordeiro, Assé, né? Sé é cordeiro. Sé é cordeiro. Aqui nós temos Hassé, o cordeiro, né? Se ele roubar um boi, um shor ou um cordeiro e matá-lo ou vendê-lo, né? Matar ou vender, ou seja, o animal deixa de estar em sua propriedade, o animal não pode mais ser recuperado com vida. Hamishá, 5 bois, 5 bacar, 5 animais, se for um boi, 5 bois ele tem que restituir Shalem Tahat Hashor, ou seja, restituir, pagar pelo boi. Então, se ele roubou um boi, ele tem que devolver 5 bois, né? Então, olha a dificuldade. Se o cidadão roubou um animal para transformar em alimento para ele, para sua família, né, porque não tinha o que comer, ele vai lá e rouba o animal do outro, um boi do outro, mata o boi e come o boi, ele tem que devolver 5 bois, né? Então, provavelmente, se ele não tinha dinheiro para comprar comida, para comprar um alimento, né, para comprar um boi, ele certamente não tem para bancar 5, né, pagar essa multa altíssima. E justamente a multa é alta para que se tire da cabeça da pessoa
a vontade de praticar esse ato, né? A vontade de querer produzir um dano. Então todo aquele que rouba, todo aquele que tem na sua vida essa mentalidade, ele sabe, né? Ele sabe que vai ter uma penalidade grande. Então ele deveria pensar antes de praticar. A Torá sempre digamos assim, ela é preventiva, né? Para que você não tenha nem a intenção de cometer uma transgressão. Por quê? Porque a penalidade vai ser grande, né? Não é simplesmente me desculpe, eu não sabia que eu não podia roubar o seu boi, eu achei que ele estava ali passeando, né? E aí não tinha dono, eu peguei. Não, tudo tem dono, né? Tudo tem alguém, pertence a alguém. Então, eu aprendi desde pequeno, o que não é seu não pega, né? O que não é seu, não ache que não tem dono. Sempre tem alguém, né, que vai estar atrás daquele bem perdido. Então você não pega aquilo porque não é seu, não te pertence, né, não está aqui no mundo para você. Você não deve achar que aquilo não tem dono. Vê Arbat som e 5 ovelhas, né, ou 5 carneiros pelo cordeiro. Veja que aqui é a palavra cordeiro. A gente poderia dizer que 4 ovelhas por uma ovelha, mas na verdade, se ele roubou um animal jovem ainda, né, o cordeiro é aquele carneiro que não tem 1 ano de idade ainda, que não reproduz, que tem uma carne tenra. Mas se roubar um cordeiro desse, você tem que pagar 5 animais adultos, 4 animais adultos, 4, né? 4 animais adultos. Então, realmente de se pensar, né? E se tirar da cabeça qualquer ideia de tirar alguma coisa que seja do teu próximo, né? Então, roubo é uma transgressão, né? Roubo aqui está se falando de um roubo em que o animal não está mais de posse, né? Não está mais de posse da pessoa, porque normalmente quem rouba para comer, né, tem uma situação bastante diferente daquele que rouba para auferir lucros, né, para ganhar dinheiro em cima, né? Então, geralmente aqui, quando uma pessoa rouba um animal e vende, o que ele faz? Ele rouba e passa logo para frente. Por quê? Para que ninguém encontre com ele, né? Para que daqui a algum tempo alguém não passe por ele e fale assim, mas esse animal é meu, ou esse animal é do meu vizinho, eu conheço ele, né? E é isso que acontece até os dias de hoje. A pessoa que rouba, por exemplo, um celular na rua, e você percebe que quem roubou, daqui 2 minutos ele não está mais com o celular já passou de mão em mão e já sumiu, né? Os ladrões nunca andam sozinhos. Por quê? Porque ele nunca quer ser pego com o material roubado, com o equipamento, ou com o boi, ou com a ovelha, né, que foi roubado. Então, sempre há essa situação para que não haja provas de que ele roubou. Mas ela pode até não ter ninguém que perceba que quem roubou, mas o Eterno está registrando, né? Ele sabe quem roubou, ele sabe quem pegou, ele sabe em que momento pegou, e ele sabe, né, se a pessoa se arrependeu depois e pagou, né, pagou a restituição daquele roubo. Então, é importante que a gente sempre fique atento, né, nesses momentos que aparecem para cometer a transgressão, porque aparece na vida da gente alguns momentos, né, que eu vejo que as pessoas, mesmo achando que tem uma boa índole, no momento que aparece uma oportunidade, não, ninguém está percebendo isso aqui, foi um troquinho a mais, né? Mas a pessoa lá não percebeu, não vai fazer falta para a loja, não vai fazer falta no mercado, não vai fazer falta onde foi que ele recebeu esse troquinho a mais, e se cala. E o roubar é justamente isso, é retirar, né? É retirar o que não é seu de direito, o que não veio para você. Então você não pode fazer isso, né? Então, eu vejo muitas vezes aqui na estrada, né, um caminhão tem um acidente, tomba a carga, cai na estrada. Então eu vejo que pessoas correm de todo canto para pegar essa carga, para levar, né, bebidas, alimentos, material de construção, seja lá o que for a carga.
as pessoas vêm e carregam, né? O cidadão para o carro lá na frente, vai lá, enche a mala com aquilo porque perdeu, né? Porque não é dele, porque tem um seguro. Não importa o que tenha, né? Você não deve se apropriar, né, de nada que não seja seu, que você não ganhou com o suor do teu rosto, né? Adão vai ganhar a vida com o suor do rosto. Então, é isso que a gente tem que pensar. Tudo que vem para você, vem com o suor do teu trabalho, né? Você tem que fazer alguma coisa antes, né? Restituir antes o que você vai receber depois. A Torá sempre ensina que nós devemos fazer antes para receber depois. Você trabalha, você tem o teu boi, você trabalha, você tem condições de ter a sua ovelha e não tirar o que é do próximo, não tirar o que é do outro. Se não veio através do teu suor, não é teu merecimento. E um presente é uma coisa que não vem do teu suor. Não, sempre você recebe um presente de alguém que tem uma ligação afetiva com você. O teu suor é a tua afetividade, né? É a tua relação com a pessoa. Você tem uma relação ótima com o teu irmão, ele te dá um presente no teu aniversário, numa data ou outra qualquer, né? Então sempre há um suor envolvido no ganho pelo trabalho, né? Foi isso, vem lá desde Adão, né? Adão, o Eterno disse a ele: você vai ganhar a vida com o suor do teu trabalho. É assim que a gente deve sempre pensar. Nunca tirar o que não é nosso, mesmo que seja um alfinete, né? Porque no momento que você tira um alfinete, você acha que pode tirar um foguete, né? Então, não faça isso nas mínimas coisas, não se aproprie do que é seu, porque, né? Porque você vai pagar muito mais por aquilo que você retirou do teu próximo. Então agora começamos o capítulo 22, né? O capítulo 22, verso 1 ou verso 2 nas Bíblias cristãs. Im bamar teret im tase haganav verukar vamet enlo damim. Se um ladrão for pego e for espancado e morrer, não há sangue, não há assassinato, lodamim, né? Não há sangue, ou seja, não foi derramado um sangue inocente no caso, né? Por quê? Porque aqui não houve premeditação, não houve dolo, né? A pessoa com uma situação, a pessoa está dentro de casa lá, tá tranquilo, ouve um barulho, né? Vai ver o que é um ladrão, se atraca com o ladrão e mata o ladrão, né? Isso não é um assassinato, porque ela não premeditou essa morte. Essa morte não foi planejada. Eu vou ficar aqui esperando quando o ladrão entrar, eu mato ele, né? Não foi isso, né? Você a pessoa não tá planejando que alguém entre para ser assassinado, né? Mas existe uma outra situação. Inzareha hashmesh alav damim lo Shalem Yeshalem in lo veninkar bignevato. Se brilhar o sol sobre ele, tem sangue, né? Ou seja, se passou aquele momento do assalto, a pessoa já raiou o dia, a pessoa já pode ir embora, o ladrão já foi preso, né? Você não pode matá-lo depois. Eu vejo que muitas vezes as pessoas pensam: o ladrão saiu, eu fui atrás dele e matei o ladrão no meio do caminho, ou então eu sei onde ele mora, vou lá e mato ele porque ele me roubou, porque ele me colocou em risco. Não é essa situação, já é situação de assassinato. Por quê? Porque passou aquele momento em que você foi pego de surpresa, que a pessoa foi pega de surpresa, e o ladrão, então, nessa situação aqui, né, poderia ter um outro desfecho, poderia se prender o cidadão e cobrar dele a indenização, mas algumas pessoas se acham no direito de tirar a vida do outro. E nefesh tahat nefesh. Nós devemos sempre lembrar, né, das 8 frases colocadas ali, que elas representam todas as 2 tábuas, né? Nós temos as duas, a Gemátria 8 nessas
nessas 8 comparações que vem Nefesh, Tahat Nefesh, né? Nós temos 8 comparações, nós temos a raiz 8, que é exatamente a raiz, né, das 2 tábuas, que é a raiz do nome do Eterno. Então nós temos, mesmo sendo um ladrão, mesmo que ele tenha colocado em risco a sua vida, né, mas depois de tudo resolvido, ele não pode ser morto. Pagará e indenizará, se não o tiver, será vendido, né, por seu roubo. Então aqui nós vemos uma situação em que o cidadão passa a ser um servo, né, passa a ser um eved. Né? Por quê? Porque ele foi roubar naquele momento de aflição, está sem dinheiro para comer, para sustentar a família, decide que vai fazer um roubo e quando ele é pego, então ele passa a ser servo, né, de alguém para pagar essa dívida. Isso é uma das situações em que um cidadão, né, um homem ivri, um homem hebreu, passaria a ser um servo, né, passaria a ser um servo e ficaria 6 anos servindo alguém para pagar a sua dívida e no 7º sairia livre. In Himatse Timatse Veiador Hagnevá Mishor Ad Hamor Ad Serraim Shenaim e Echalém. Se o que ele roubou for encontrado vivo em sua posse, ele deve pagar em dobro, não importando se foi um boi, um jumento, né, ou uma ovelha, ou um cordeiro, né, ou um carneiro, um cabrito. Então, qualquer coisa que for roubada e for encontrada com o meliante, ele deve pagar em dobro. Não é só pegar e devolver aquilo que ele roubou, mas tem a indenização, né? Você tem que indenizar. E aqui a gente vê algo interessante, né? Porque vimos anteriormente que se ele roubou e matou o animal ou vendeu o animal, ele pagaria 5 vezes pelo boi, 4 vezes pela ovelha, e aqui ele só devolve o dobro. Então fica aparentemente assim, né? Se alguém for me roubar, é bom que rouba e suma com o roubo para que eu receba 5 vezes mais, né? Em vez de 2 vezes mais. Mas nós temos que lembrar aqui que o Eterno está nos mostrando que aquele bem roubado, né, tem uma ligação afetiva com o seu dono. Então, por exemplo, alguém rouba uma ovelha que um cidadão tinha lá, que o cidadão tem essa ovelha desde que nasceu, tinha uma ligação afetiva com aquela ovelha, né? Aquela ovelha ficava feliz quando ele chegava perto, ele gostava de ver a ovelha lá alimentando seus cordeiros, então ele tinha uma ligação afetiva com essa ovelha, né? Quando essa ovelha morre ou desaparece, ele nunca mais vai ter essa ovelha. Então ele tem que receber mais justamente para compensar essa ligação afetiva. No caso em que ele foi roubado, aquela ovelha volta para ele vai ficar muito feliz e o animal vai ficar muito feliz. Então, ele na verdade nem quer receber mais, ele quer receber o que ele tinha de volta. Acontece nos dias de hoje, alguém rouba alguma coisa até sem valor financeiro, né? Até sem valor, mas que tem uma ligação afetiva com alguém, né? Tem uma ligação afetiva, você tem uma ligação afetiva com aquilo e você não quer outro, né? Roubou alguma coisa que teu pai te deu de presente, teu pai já faleceu, você guarda aquilo de lembrança, né? Um relógio, por exemplo, né? Então, você quer aquele relógio de volta, você não quer um outro melhor até, né? Você não quer receber 2 relógios, você quer aquele porque aquele tinha uma ligação afetiva. Então, nós vemos aqui que é importante, né? A importância de ter, né? De ter de volta aquilo, de receber uma restituição pelo aquilo que te foi roubado e justamente, né, garantir que você receba aquilo, né, que foi roubado de você, aquilo que te pertence. Né? Você não quer muitas vezes receber o outro, né? Senão seria muito gostoso. Eu vou deixar meu boi ali para alguém roubar e depois eu vou pegar 5. Então, né, isso aí seria muito bom, a pessoa enriqueceria rapidamente, né? Deixa lá uma isca lá para o ladrão rouba, prende o ladrão e pega 5 de volta, espera ele vender, matar o boi primeiro, né? E aí pega 5 de volta. Mas não é isso que a Torá estimula. A Torá estimula que não haja,
né, que não haja transgressão, né, que não haja essa transgressão. E nós vamos ver agora, né, uma situação muito, muito interessante nos profetas, relacionando essa situação aqui, todos esses mishpatim que o Eterno nos trouxe, né? No caso aqui, especificamente da ovelha. Vamos falar da ovelha, né? Você sabe a história de Davi Hamelech. Davi Hamelech, ele, ao se tornar rei, né? É um rei muito importante, foi o maior dos reis de Israel, né? Na época dele ainda foi o segundo rei. Então, o povo passou a ter um rei com Shaul, e logo depois de Shaul veio Davi, foi um dos maiores reis, né? Israel cresceu muito, se desenvolveu muito, e Davi, então, tinha mulheres, filhos, né? Tinha uma família bastante grande, apesar de que a família dele era uma família complicada, desde os irmãos, ninguém gostava dele, os filhos. É uma relação muito difícil. Você lê aí o livro de Shemuel, que você vai aprender sobre o rei Davi, né? Então Davi Hamelech teve um dia lá que ele se apaixonou perdidamente por uma mulher, né, que ele viu lá, uma mulher chamada Batsheva. Essa mulher muito bonita, mas essa mulher tinha um problema. Ela era casada, não tinha filhos, mas era casada, né? Era casada com um cananita, né, com Hiti. O nome dele é Uriá. Uriá, então, era um soldado de Davi, né, soldado das tropas lá de Davi. Eles já eram casados há muito tempo. E o rei Davi, então, vai lá e corteja a mulher, gosta da mulher, corteja a mulher também certamente se apaixona por Davi, né, e ele entra a ela e ela engravida. E aí é um problema sério. Por quê? Porque tanto para a mulher, né, que ficou grávida e seu marido está na guerra, como é que ela ficou grávida, né? E para o rei Davi, que engravidou uma mulher, ou seja, cometeu um adultério, né? Cometeu um adultério com a mulher de um homem. Nenhum homem poderia se apropriar de uma mulher que tivesse um Baal, né? E ele fez isso. Então isso era um crime de morte, né? Então o que ele faz? Ele traz Uriá da guerra, né? Tenta convencer Uriá a voltar para sua mulher, a ir para casa lá, fazer a mulher feliz, né? Porque na cabeça dele ele planejava que Uriá fosse se deitar com a mulher, e aí esse filho, quando nascesse, fosse imputado a ele. Ou seja, o pai é Uriá, porque ele veio aqui da guerra, né? Deitou com a mulher e aí engravidou, então o filho é dele, ficaria tudo elas por elas. Ninguém seria um filho não seria bastardo, mas seria um filho que não é dele. Ele assumiria o filho, mas não seria dele, não perceberia isso. Mas Uriá, né, era um homem temente ao Eterno. Ele era cananita, né, ele era um hiti, mas ele amava o Eterno. O coração dele estava aberto para o Eterno, né? Ele declarou que ele queria ser o servo do Eterno, então ele cumpria a Torá, né? E aí ele diz para o rei: eu não posso ir me deitar com minha mulher, porque tenho vários amigos lá na guerra, né? Todos os meus irmãos estão na guerra e não podem voltar para a casa das suas mulheres, como eu, porque eu teria esse direito, nefesh tahat nefesh, meu direito é igual deles, eu tenho que estar lá com eles. E o Davi então não convence o Uriá, e aí ele então, o que ele faz? Ele manda Uriá para frente de batalha, manda lá uma carta para o comandante das tropas e fala: bota esse cidadão lá na frente, né? E certamente na frente tem uma probabilidade maior de morrer, e ele realmente morreu naquela guerra. Então, resumindo a história, ele planejou a morte. Primeiro ele adulterou, né? Roubou a mulher do outro, adulterou com ela, né? E ainda planejou o assassinato do cidadão, ou seja, transgressões que certamente vão contar muito, né? No momento em que, no Hayom Mitzpah, no dia do juízo, ele vai ter que responder por isso,
teve uma penalidade, a gente sabe que ele não construiu o templo, apesar de planejar o templo, ele não pôde construir, porque o Eterno disse que ele tinha sangue nas mãos. Mas o Eterno se irou com isso e fez o quê? Mandou, né? Mandou o profeta, né? O profeta Natan ir falar com Davi. Ó, vai lá, né? Vaishlach Adonai et Natan, e enviou Adonai Natan, ele Davi, para Davi. Vaiavô Elav Vaiomer, e entrando, né, e chegando lá com Davi, entrando na casa do Davi, Vaiomer Lo, disse para ele, Loshne, Shine, Anashim, Hayu Beir, Errad, Ashir Verhad Hash. Aqui Natan vai falar uma parábola, vai contar uma história, né? Uma história que tem um significado, né? Que esse significado é justamente, né, o ensinamento que está sendo dado para Davi e para todos nós, né? Havia dois homens, né? Havia dois homens, Shene Anashim, dois homens, Hayu Beir, na cidade, né? Um deles, Ashir, um deles rico, Verhad Hash, né? E o outro, né? E um deles líder. As traduções geralmente traduzem um outro pobre, porque se tem dois, um é rico, né? Automaticamente se pensa que o outro é pobre, mas na verdade não é pobre, é líder, né? Por quê? Porque aqui a parábola está falando justamente, vai falar justamente de Davi, que é rico, né? E de um outro que é líder, lá, um soldado que comandava lá um grupo de pessoas. Então é um líder de um grupo. Não quer dizer que ele é pobre, não fala se ele é pobre ou rico, né? Mas no verso seguinte nós vamos ver por que o tradutor faz essa colocação de traduzir Rash, né? Rash é uma palavra que sempre na Torá é traduzida como líder, né? Mais de 300, quase 400 vezes na Torá aparece essa palavra Rosh, né? Rash ou Rosh, como líder, né? Vai le Ashir Hayat Som Uvaker Hareb Meod. Para o rico havia ovelhas e bois, vacas, né? Bois, vacas, um rebanho muito grande, em grande quantidade. Ele tinha muito, né? Assim como o Davi tinha muitas mulheres, né? Ele está falando aqui muitos bois, muitas vacas. Velahash, e para o líder, né? E para o líder, a tradução diz, e para o pobre, Enkol Ki In Kipsá, só havia uma cordeira. Ele só tinha uma cordeirinha. Então, ou seja, não é pobre, né? Só tem um, o outro tem muito, é rico, ele só tem um, então é pobre. Mas não está dizendo que ele é pobre só porque tem um, está dizendo que ele é um líder, ele só tinha um, ou seja, Batsheva, né? Aquele cidadão líder lá dos soldados, ele era o dono de uma ovelhinha só, de uma cordeirinha só, de uma gazela, de uma cordeira, né? Gazela é outro animal, mas é de uma cordeira, né? Uma única cordeirinha, né, que ele tinha. Ahat Ketaná Asher Kaná Vairachia Vatigal Imo Veim Banav Yardav Miptotohal Umikoso Tiste Uf Rego Tishav Vateli Lo Kevat. E o líder então não tinha nada, só tinha essa ovelhinha, né? Uma pequena cordeira que compraram e criara. E ela e que criara ela junto com seus filhos, né? Com seus filhos. Lógico, a gente aqui é uma parábola, né? A gente sabe que Batsheva e Uriá não tinham filhos. De sua boca comia e de seu copo bebia, ou seja, eles tinham uma relação muito íntima, eles tinham intimidade, eles comiam juntos, né? Eles bebiam juntos, eles viviam juntos, eles tinham essa intimidade.
e no seu colo se deitavam, ou seja, eles se deitavam mesmo, né? Então eles eram marido e mulher, Uriá e Batsheva. Então aqui Natan está mostrando essa relação íntima entre o homem líder e a cordeira que ele tinha. Era para ele como filha, ele tratava, ele era afetivo, ele era carinhoso, ele era cuidadoso com ela como se fosse uma filha. Ele era apaixonado, certamente a mulher era muito bonita e eles tinham uma relação muito boa. Vayavor elech eleish reashir vayarmo lakahat mitsono umibekaro la asot la oreia rabalo vaikar et kivsat raish harash vaya serra laish rabá elav. E veio ao homem rico, né? E veio ao homem rico uma outra pessoa, um visitante, né? E em vez de escolher do seu rebanho ou de seu gado para o que chegara, pegou a ovelha, né? A ovelha do homem líder, cabeça, né? E preparou para o homem que chegara. Matou, né? Matou e preparou para o homem que chegara. Ou seja, está falando exatamente do cidadão que tem muito, né? E ainda rouba daquele que tem pouco. Isso acontece até os dias de hoje, essa situação. Mas aqui nós estamos vendo que o rei Davi tinha muitas mulheres, e aí, né? E aí, em vez de ele ficar com alguma mulher dele, né, para conviver com uma das mulheres que ele já tinha, ele vai lá e rouba, né? Rouba do seu próximo. O que ele fez exatamente? Ele roubou, né, a mulher que tinha um Baal, ele roubou Batsheva que já tinha um Baal, né? Roubou, né, e preparou e botou na mesa, né? Botou na mesa e comeu a cordeira que era do outro, né? Ou seja, entrou a mulher, né? A mulher que era de outro, né? Então ele realmente cometeu aqui muitas transgressões. Esse cidadão aqui da parábola, né? Exatamente uma mesma situação do rei Davi, né? E aí, o que acontece? A gente sabe que quando se rouba uma ovelha, deve se devolver, né? Deve se indenizar pagando quatro ovelhas, né? Pagando 4 ovelhas pelo cordeiro, né? Quatro animais adultos por um animal que ainda é um cordeiro. Então tem que se pagar, tem que se fazer essa indenização. Vaikar af David Baish Meud Vaiomer el Natan Hi Adonai Rai Adonai que vem mavet Raish Haose Zot. E irou-se muito, né? Irou-se Davi muito. Ele ficou possesso, né? Porque ele conhecia a Torá. Ele sabia que um cidadão que faz uma coisa dessa, né? Rouba um cordeiro e mata, ele tem que devolver 4. Então ele se irou muito, né? Com o homem, disse para Natã: como vive Adonai, morrerá o homem que fez isso. Ou seja, a punição, né, para quem rouba. Veet Hakivsa, e pela cordeira, Yeshalem Arbataim, né? Yeshalem Arbataim, Ekev, Asher, Asa, Et, Hadavar, Hazé, Veal, Asher, Lo, Hamal. E então nós temos aqui a palavra Ekev, né? A palavra Ekev, que significa calcanhar, né? Calcanhar, mas também significa a recompensa, né? Ele é a palavra que significa a recompensa. E aqui nós temos Davi colocando a restituição, né? Colocando a restituição. Arba Taim, 4 vezes, ele tem que pagar 4 vezes, né? Ele, pela cordeira, pagará duplicado
quadruplicado a recompensa em ter realizado essa palavra, ou seja, por ter dado origem a essa situação, a esse comentário, a essa história, né? Essa história que ficou registrada como uma parábola, e porque não demonstrou compaixão. E então Natan, né? Natan joga na cara dele o quê? Vai Omer Natan el David, falou Natan, disse Natan para Davi, Ata Haish Koamar Adonai Elohe Israel Anochi Meshartiha Lemelech al Israel Ve'anochi Hitzal Tiha Miad Shaul. E disse Natan a Davi, tu és esse homem. Eis o que Adonai, o Elohei de Israel, diz, eu ungi rei sobre Israel e o resgatei do poder de Shaul. Ou seja, ele era esse homem. Então aqui Davi cai na real, Davi cai, digamos assim, cai na real que ele cometeu roubo, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato. Né? Então ele se apropriou de uma mulher que não era dele, promoveu a morte de Uriá, né? E então ele certamente, né, tem uma penalidade aí muito grande sobre ele, né? Então o Eterno é que vai julgá-lo, o Eterno que vai julgá-lo no dia do juízo. Mas aqui para demonstrar para vocês, né, o profeta aqui os profetas sempre trazem mais ensinamentos para você perceber que mesmo os poderosos, mesmo os que se acham acima de qualquer ser humano normal, Nefesh Tahat Nefesh, é um ser humano como qualquer outro, ele está sujeito às mesmas transgressões e às mesmas penalidades, os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, Davi não poderia ter feito isso, né? Fez coisas maravilhosas, né? Fez muitas coisas maravilhosas, mas também transgrediu, não está livre, né, de cometer transgressões e vai ser cobrado dele no dia do juízo. E agora vejamos uma outra situação em que há um arrependimento, né? Uma situação em que há um arrependimento, né, em que uma pessoa que era poderosa, que era rica, que era cheia de dinheiro, né, mas que no momento percebe que não é assim que deve ser, que tudo que ele fez estava errado, se arrepende e paga, né, e paga pelos seus erros. Então, vamos ver a história de Zaqueu, né? Zacai, como é conhecido na nossa língua como Zaqueu, mas Zacai é o nome que seus pais deram a ele, né? Que significa inocente, mas na verdade a gente vê aqui, a gente entende pela história que ele não era tão inocente assim, ou pelo menos não foi até esse momento que acontece essa história que se deu com Yeshua, né? Então, Ve'et Yaehi Kasher Ba Ve'aver Derer Yerichó. E aconteceu quando ele entrou e passava no caminho de Jericó. Aqui Lucas, né, que está no capítulo 19 de Lucas está dizendo no momento que Yeshua vai para Jericó, né? Então ele vai entrar em Jericó e todo mundo ali já estava esperando por ele, já era famoso, já estava lá com muita gente sabendo das histórias dele, sabendo como ele ensinava a Torá como ninguém, sabendo de alguns sinais que ele já havia apresentado, né? Isso corre de boca a boca aí, é muito rápido, né? Então tinha muita gente esperando, né, que ele entrasse nesse caminho, que ele viesse por esse caminho, que ele ia chegar por ali, todo mundo queria vê-lo. Vaiabô Ushimozakai. E entrou um homem, né, um homem estava na cidade chamado Zacai, né? Rosh, a mesma palavra lá dos dois homens da parábola de Natã, o Rosh, aqui não é Racha, que é Rosh,
o líder Hamorsim, Verhu Ish Yashir, né? Ele era líder dos coletores de impostos, ou seja, era uma pessoa, se o coletor de impostos já era uma pessoa odiada, né? Ele era então, sei lá, 10, 20 vezes mais odiado. Por quê? Porque era ele que determinava o valor do imposto, era ele que determinava quando tinha que se cobrar o imposto, era ele, então, é uma pessoa muito mal vista por todos os judeus que habitavam naquela região, né? Naquela região de Jericó. Naquela época habitava muitos judeus. Hoje não tem mais judeu nessa região. Nessa região agora não existe mais judeu vivendo ali, só palestinos, né? Mas naquela época eram muitos judeus e ele era o responsável para determinar os impostos que eram cobrados do povo e eram enviados para Roma. Então ele tinha uma relação muito boa com Roma e uma relação muito ruim com seus irmãos. E diz aqui que ele era um homem rico, né? Ish e Yashir. Ele era muito rico, ou seja, ele recebia os impostos, pagava lá os coletores, né, passava a parte de Roma e ficava com o troco, né, e esse troco certamente era muito graúdo, era muito grande, ele determinava o percentual de imposto sobre a produção de cada um, né? Então ele certamente abocanhava a maior parte do leão, né? A maior parte do leão ficava com ele, como a gente tem hoje o leão que leva os nossos impostos, que cobra os impostos, que a gente também não gosta nem um pouco, né? Não gosta nem um pouco dos coletores de impostos dos dias de hoje. Eles também nunca se gostou de quem coleta um imposto. Vai vakesh lirot et Yeshua Yeshua mataro velo yahol mipnei Haan kishfal komar hayah. E tentava ver Yeshua, ele queria ver Yeshua, ele desejava, ele desejava muito ver Yeshua, porque ele conhecia as histórias de Yeshua. Ele sabia quem era Yeshua, mas não conhecia Yeshua, não conhecia o homem Yeshua, sabia das histórias que ele tinha ouvido das pessoas. E não podia por causa do povo, tinha muita gente ali, né? A cidade estava cheia, o local estava cheio, o caminho estava cheio, ele não conseguia se aproximar, não conseguia passar, até porque certamente, como ele era muito odiado, as pessoas não deixavam fazer uma barreira para ele passar, né? Pois era muito baixo, né? O texto diz aqui, estava no chão, ele era uma pessoa provavelmente de baixa estatura, uma pessoa que não conseguia ver por cima dos outros, ele não conseguia olhar acima da cabeça dos outros, ele ficava aí abaixo dos ombros das pessoas, então ele não conseguia ver o caminho, ver por onde Yeshua ia passar. E aqui o texto é muito interessante, que ele coloca aqui, ele era muito baixo, né? Ele estava no chão, a colocação é como se ele estivesse no chão, como se ele tivesse como se ele fosse um homem muito pequeno, um anão, né? Então ele não conseguia ver, mas ele era muito rico. A gente tem que ver que ele era muito rico, ele era poderoso, mas ele não tinha, né? Não tinha essa possibilidade de ver, né? Acima das outras pessoas. Vai aratz lifnav vaial al etz shipmar Niroto ki hu haderer asher yavar chamar. E correu antes dele, ou seja, antes de Yeshua, ele via Yeshua vindo lá, e aí ele correu, né? Ele está vindo de lá, ele correu para cá para
se colocar numa posição em que ele pudesse ver. E certamente é que nem nos dias de hoje, né? As pessoas sobem em cima das casas, em cima dos carros, em cima das coisas para ver quem é que está vindo. E ele ali subiu em cima de uma planta chamada chipumá, ou seja, um sicômoro. Né? Esse texto é conhecido como Zacai e o sicômoro. Né? Muita gente fala nesse texto como Zacai e o sicômoro. Por quê? Porque foi a solução que ele encontrou. Ele ficou no nível mais alto, já que ele era uma pessoa de nível baixo. Então ele procurou se colocar no nível mais alto para ver Yeshua. Né? Porque Yeshua ia passar por aquele caminho. Então ele já subiu e ficou ali esperando, né? Esperando Yeshua passar. Então o sicômoro é essa planta aqui, né? Esse caminho aqui é justamente o caminho, né? O caminho de Jericó, o centro da cidade, fica nessa direção. Yeshua estava vindo daqui, né? Nessa direção aqui. E aqui está o sicômoro, né? Essa vista do sicômoro, uma vista lá de dentro do sicômoro. Né? Ele estava aqui em cima, ele subiu aqui em cima para ver Yeshua passar. Não sei se é essa árvore, né? Essa árvore é um sicômoro que tem nesse lugar, é o único sicômoro que tem nesse parque, é um parque aberto à visitação, mas é um parque que está ligado a essa história, né? Porque era nesse caminho aqui que Yeshua ia passar e tinha um sicômoro. Não sei se é esse aqui, porque é uma árvore, a gente está falando de uma história de 2000 anos, talvez seja um outro que foi plantado aqui, não sei, não dá para saber essa história dessa planta aqui, mas retrata a situação, né? Se Yeshua ia passar aqui, o cidadão estava aqui em cima, né? Para ver, porque ele queria conhecer Yeshua, queria saber como é que era, se era alto, se era baixo, tinha cabelo branco, cabelo preto, né? Como é que era o seu rosto, porque ele não conhecia, ele só sabia da história de Yeshua, né? E muita gente só conhece a história de Yeshua e não sabe dos seus ensinamentos, não entende os seus ensinamentos até os dias de hoje, né? Então muita gente quer ver Yeshua, mas não entende, né? Não conhece, não sabe muito bem a sua história, só o que contam sobre ele, mas você quer ouvir, você precisa ouvir o que ele fala, né? Você não quer só ouvir o que falam dele. Então, ele era isso que ele queria conhecer. Eu não queria conhecer Yeshua, porque Yeshua ia pagar imposto para ele, porque Yeshua não tinha dinheiro, Yeshua não tinha nada, não era um homem importante na sociedade, não era um prefeito, um deputado, não era alguém que tinha algum poder, não era alguém que os seus talmidins eram mais pobres do que ele, tão pobres quanto ele, né? Se a gente pode falar assim, não eram pessoas ricas, eram pessoas que apenas estudavam e transmitiam os ensinamentos da Torá. Então, ele quando Yeshua está passando próximo do sicômoro, nós temos esse trecho, né? Vayaratz lifnav. Não. Desculpa. Vayavi Yeshá el Hamakim Ahu. Vaisá et Einav Vayehu. Vaimer Elai Zakai. Mahará Redá Ki Hineni Lishkon Hayon Ba Beveiterra. E chegou Yeshua àquele lugar e levantou seus olhos, né? E levantou seus olhos e o viu e lhe disse: Zacai, rápido, desça, porque estou pronto. Hineni, estou pronto, estou aqui, né? Uma palavra que aparece muitas vezes com os nossos patriarcas, com os nossos pais Abraão, Isaac e Jacob, e também com Moshe, né? Moshe, Hineni, né? Quando ele está lá à frente do arbusto ardente, do arbusto queimando, e o Eterno chama e diz: estou aqui, estou pronto, né? Para pousar
hoje em tua casa. Então Yeshua, certamente, Yeshua já sabia quem era Zacai, já tinha ouvido, né, que aquele homem era o líder do coletor de impostos. Provavelmente algum talmidim já sabia, já conhecia. Ele olhou lá para cima da árvore, viu aquele cidadão lá em cima, falou assim: poxa, esse cara realmente quer me ver, né? Quer me conhecer. Então, quem é ele? Alguém falou para ele: ó, esse aí é Zacai, o líder dos coletores de impostos, uma pessoa muito odiada aqui. Então ele falou: opa, então é esse aqui que eu vim buscar, né? É esse que eu quero, é esse que eu quero trazer para junto do Eterno. Desça, porque estou pronto para pousar hoje em tua casa. E aí, o que acontece, né? Justamente as pessoas todas, né, querem conhecer Yeshua, mas não querem ouvir o seu ensinamento, não querem ouvir a sua palavra, querem que Yeshua se comporte com elas como elas querem, não como ele nos ensina. Então as pessoas começam a julgar, começam a criticar, né? Por que Yeshua está fazendo isso, né? Como é que esse cara vai pousar na casa de um cidadão que é corrupto, que nós odiamos, né? Então não estou entendendo isso, né? Na verdade, as pessoas querem, assim como querem que o Eterno seja um Deus da sua idolatria, ou seja, que obedeça às suas vontades, né? Eles querem que Yeshua também se porte da mesma maneira, assim como até os dias de hoje, né? As pessoas querem, né, justificar os seus atos e não agir de acordo com os ensinamentos do Eterno que Yeshua nos trouxe também, né? Vayamer, vayered, vayashefhu el beito besomerhat livô. E desculpe, eu pulei o trecho, né? E ele rapidamente desceu, né? Ele rapidamente desceu e recebeu na sua casa Yeshua, e o recebeu na sua casa, na alegria de seu coração, né? Eu já falei o próximo verso, mas na verdade é que esse verso é importantíssimo, né? Por quê? Porque o que acontece, né? O que acontece quando Zacai recebeu o chamado de Yeshua, né? Quando ele ouviu Yeshua chamar pelo seu nome, dizendo que ia pousar na casa dele, que ia estar na casa dele, o seu coração se encheu de alegria. Assim como o povo, quando estava em Mitzrayim e decidiu, né? E decidiu na alegria do coração, decidiu seguir o Eterno, clamou ao Eterno, e o Eterno chamou, eles foram para o Eterno, eles saíram e resolveram entrar no mar, né? Sempre com aquelas apreensões iniciais, mas decidiram seguir ao Eterno, assim como o servo colocava, né, no momento de sair da servidão, ele se colocava, dizia que estava que amava o seu Senhor e queria ser seu servo para todo sempre. Então aqui ele estava com alegria no seu coração. E aí o povo, então, né, como eu já disse a vocês, o povo queria conhecer Yeshua, mas não aceitava os seus ensinamentos, né? Assim como os dias de hoje. Muita gente diz que conhece Yeshua, né, diz que serve Yeshua, mas não querem comer da sua comida, vestir a sua roupa, só querem ter o seu nome, né? E aqui o povo que viu que Yeshua ia dormir na casa de um pecador, né, reclamaram, não entenderam, né, se revoltaram, na verdade. E veja que aqui em nenhum momento o texto diz, olha, Yeshua dizendo para Zacai, eu sei quem você é, eu sei que você faz um monte de coisa errada, não faz isso, faz assim, faz assado, não é dessa maneira que você tem que fazer. Pagou pagou uma geral para o Zacai, ele ficou quieto, ele simplesmente se mostrou, né, ele por ser o intermédio, né, e pela alegria no coração
de Zacai em receber o mestre. Então, pelos méritos de Yeshua, ele caiu na realidade, né? Ele então abriu o seu coração para o eterno. E o texto diz: vai amor de Zacai, vai Omer el Haadon, Ree, né? Ree, Adoni, Hineni notem Mahatsit, Caspi, Le Aniim, Veim, Ashakti, Ish, Meuma, Ashivlo, Arbataim. E se levantou Zacai e disse para o Senhor: veja, meu Senhor, veja, né? Nome de uma porção que a gente vai estudar logo logo. Veja, meu Senhor, estou pronto para dar metade, né? Estou pronto, Hineni, estou pronto, né? Estou pronto para dar metade, ou seja, ele está no coração sentindo, né, o ensinamento de Yeshua. Estou pronto para dar metade, Mahatsi, metade, é a palavra metade até os dias de hoje, metade de tudo o que eu tenho, né, do meu dinheiro, aos pobres, Aniim, Ani é pobre, não Rosh não é pobre, pobre é Aniim, né? Estou pronto para dar metade do que eu tenho, né, para aos pobres, e se defraudei alguém, devolverei pagando 4 vezes mais. Ou seja, ele mostrou aqui que conhecia a Torá, que conhecia a porção Mishpatim, ou seja, que diz que você deve restituir 4 vezes mais pela ovelha, né? Pela ovelha que que a pessoa roubou e matou. Então, ele sabia que ele tinha um erro, ele reconhecia o seu erro, né? E então estava pronto a pagar 4 vezes por aquilo que ele havia tomado. E Yeshua não fala nada para ele, Yeshua não diz nada, Yeshua não cobra ele nada, não diz: olha, você fez isso aqui, vai ter que pagar 4 vezes, né? Então vamos fazer aqui a conta e vamos pagar agora, né? Na verdade, Yeshua não fala nada, foi pela sua presença. E por quê? Porque Zacai, né? Porque Zacai abriu o seu coração e disse: estou pronto, né? Recebeu o Yeshua com alegria no seu coração e se prontificou a ressarcir pelo roubo, né? Pelo roubo que ele fez. Certamente ele era rico porque ele tirava das pessoas mais do que era o imposto devido e ficava com mais do que aquele salário que ele recebia, né? Então, certamente, até Roma foi penalizada aqui, né? Ele não mandava para Roma todo o valor estabelecido como imposto. Então, ele mesmo julgou, né? Ele mesmo deu a sentença para ele. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que refletir nos nossos erros, né? E estabelecer: olha, realmente eu errei, eu fiz errado. Não adianta ir lá falar para alguém que fez errado, né? Olha, meu amigo, eu errei, cometi esse erro e vim aqui ressarcir a você, e não ressarcir nada, e no dia seguinte continuar cometendo esses mesmos erros. Então a pessoa tem que ter isso no coração, aprender, verificar que errou, né? Saber que errou, ir lá confessar que errou, pagar pelo erro e não errar mais, né? O erro vai continuar lá no caderninho, vai ficar lá escrito no livro da vida, mas a atitude de se redimir e de ressarcir vai atenuar, com certeza vai atenuar, né? Vai atenuar no dia do julgamento. Então, isso que é importante, né? A gente tem sempre em mente essa história aqui de Zacai. Vaiomer lo Yeshua,
Rayon, Rayon Hayetá Tessuá, Teshuá, Labait Hazé Haaser, Ganri Ben Abraham. E disse para ele Yeshua: hoje tornou-se salvação. A palavra Teshuá, não é Techuvá, é Teshuá, né? Aqui nós temos uma parte do nome de Yeshua, né? Shin Vav Ain, né? Shin Vav Ain. Olhos, dente e o cravo, o prego, né? Olhos, dente e prego, a salvação, né? Para esta casa, Lebait Hazé, esta casa, na qual também ele é filho de Abraão, ou seja, Zacai era filho de Abraão, era judeu, mas até aquele momento não significava que ele era uma pessoa que estivesse no caminho da salvação. Por quê? Não basta ser filho de Abraão para garantir que a salvação está na sua vida. É importante que você faça por merecer, né? Que você se arrependa dos seus erros e que faça o ressarcimento por tudo aquilo que você errou, né? Então, não basta simplesmente, né, dizer eu errei, né? Desculpe, Pai, se eu errei, mas e continuar cometendo esses erros. E aqui Yeshua vê que Zacai vai realmente cumprir, né? Cumprir por essa decisão, porque ele mesmo, Zacai mesmo, verificou que havia errado e que deveria fazer o seu ressarcimento do seu erro. Então, é muito importante a gente saber que deve conhecer a Torá, porque aqui ele conhecia a Torá, ele sabia que o erro implicava em um ressarcimento, né, uma restituição de tudo aquilo que ele havia errado, mas podia, né, até aquele momento, né, até o momento anterior, ele não fazia nada por isso. Assim como muita gente conhece a Torá, conhece Mishpatim, né, e não faz nada para isso, não faz nada para resolver essa situação na sua vida. Continua errando, né, fala da Torá, explica a Torá, lê a Torá, estuda a Torá, mas não pratica, né? E aqui tem que praticar, tem que reconhecer, assim como o rei Davi, né, 4 vezes ele sabia que o cidadão tinha errado lá, porque tinha roubado uma ovelha, matado a ovelha, ele tinha que pagar 4 vezes mais, mas ele mesmo, que tinha cometido tudo aquilo, não estava cumprindo aquele ensinamento. Ele sabia, mas não estava praticando aquilo. Ele errou e não estava praticando. Claro que depois ele fez outras coisas, ele se arrependeu, ele produziu os salmos maravilhosos, né? Então teve lá a sua forma de restituir, mas até aquele momento ele não tinha essa mensagem no seu coração. Aqui nós vemos a mesma coisa, e vale esse exemplo para todos nós. Nós temos que aprender a Torá, mas nós temos mais que isso, nós temos que praticar todos os dias na nossa vida. Então, uma pessoa que era ruim, que era mal vista, que era malquista por todos os seus semelhantes, né, por todos aqueles habitantes daquela região, ele era uma pessoa ruim, mas ele decidiu nesse momento abrir o seu coração ao Eterno, né? Conheceu Yeshua, né? Viu Yeshua, teve presente com Yeshua, e Yeshua então o resgatou, né? Assim como diz, né, o próximo verso, que Ben Adam ba livakesh uleshu shia et Haoved, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Os gordos, os fortes, os orgulhosos, esses não querem se arrepender, esses não querem dizer que erraram, não querem aceitar que erraram, né? Não querem reconhecer e não estão nem aí, né? Não estão nem se preocupando com o seu próximo. Mas aquele que está nessa situação, mas que percebe que tem que mudar, esse
é aquele para quem Yeshua veio, como diz o profeta Yehezkel, né? O profeta Yehezkel, ele diz, né? Et haoved avakesh veet, mouse está agarrando aqui, veet hanidahat archiv velanish beret eche vosh veet a rolar a hazek veet hashemna veet ha hazaká ashmid erená vemishpat. Aqui nessa porção de Yehezkel está se falando, né, de ovelha. Então a ovelha perdida e a perdida, né? E a ovelha perdida procurarei, a rejeitada trarei de volta, a desviada ligarei a quebrada e fortalecerei a fraca. Né? Mas a gorda e a forte passará fome no juízo, no dia do juízo. Olha aqui, ó, Mishpat, né? Essa mesma porção que nós estamos estudando. Então, aquele que está perdido, ou seja, aquele que não é arrogante, aquele que está sabe que errou, né? Sabe que errou e está perdido, né? O Oved, a mesma palavra que usada aqui por Yeshua, né? Oved, perdido, aquele que está perdido, ele sabe que está errado, ele quer se arrepender, ele quer buscar o eterno, né? É para esse que veio o Yeshua, né? É para esse aqui que está dizendo o Yehezkel, né? Então, esse é que vai ser trazido de volta, é esse que vai ser resgatado, né? É esse que tem pelos méritos de Yeshua, o direito de ser resgatado, é esse que vai, então, ser resgatado para o caminho da salvação, né? Então, o gordo, aquele que acha que sabe tudo, que está bem, que não precisa, que só quer riquezas, que só quer poder, que só quer idolatrar algum Deus, esses aí não precisam, né? Esses aí não vão ser resgatados. Esses aí, eles querem ficar à mercê de sua própria escolha. Então, realmente, no dia do juízo, né? No dia do juízo, eles vão passar fome, eles vão ver que toda essa riqueza, todo esse poder, todos esses deuses não serão suficientes para garantir a sua salvação. Então, esses são aqueles que, no momento, estavam vivendo na riqueza, na opulência, mas não querem saber dos ensinamentos do Eterno, não querem seguir os ensinamentos do Eterno, como nos traz Yeshua. Vamos agora, então, né, iniciar, recitar Birkat Kohanim, e à tarde a gente retorna para dar continuidade a esse estudo, né, dar continuidade ao estudo dessa maravilhosa porção, finalizar, né, no que for possível, porque é um estudo muito grande. Eu recomendo que você estude mais essa porção, porque ela nos traz muitos ensinamentos, e a Torá, ela vai nos mostrar em todos os momentos, né, a aplicação do Mishpatim, vários exemplos que nós vamos ter, né, vai ser citado em vários momentos um Mishpat daqui, né, e que você vai levar para uma outra situação, vai aprender numa outra situação, tanto na Torá quanto nos profetas, nos escritos nazarenos, sempre trazendo a sua relação com o teu próximo, né? Como você deve cuidar do teu próximo, sempre lembrando que Nefesh Tahat Nefesh, a vida é igual à vida, né? Todos têm direitos iguais, todos têm deveres iguais, né? O Eterno nos colocou nesse mundo justamente para desenvolver esse
esse entendimento para nos arrependermos de todos os erros que cometemos na vida, né? Um erro que está nessa situação, como você viu, como você viu o exemplo do rei Davi, né? Como você viu o exemplo de Zacai, são situações em que a gente deve abandonar e buscar, né? Arrepender no coração, buscar a remissão, pagar por essa dívida, pagar a restituição desses erros e fazer esse caminho de volta, né? Fazer esse caminho de volta ao Eterno. Então, vamos recitar a Birkat Kohanim e à tarde, às 16 horas, a gente retorna aqui no canal para finalizar, né, o Arvit Shabbat com o estudo dessa porção. יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Shalom, shalom, tenham todos um bom almoço e retornamos às 16 horas para dar continuidade a esse estudo. Vamos ouvir agora uma canção brasileira traduzida para o hebraico pela dupla Aparvarim, Matok Atapuar. Laranja madura em português, né? אין לך מיטה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי, זה נשמע מתוק מלבש. אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה, זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה,
שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. אין לחם ומיטה, ככה את אומרת, את נותנת לי קדימה בכל חיי. אז שימו לב, תקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת, כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפוח, הים הוא מלוח, מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב. מה שטוב הוא טוב, וטוב והטוב הוא לא טוב.